graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui no livro de Judas, o último livro antes, a última carta universal, o último livro antes de Apocalipse, a partir do versículo 24, essa é uma epístola que só tem um capítulo. A palavra do Senhor nos diz assim, uma doxologia, não é? É um hino de louvor a Deus. E Judas, escrevendo, inspirado pelo Espírito, diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Devemos confiar que o nosso Deus é poderoso para nos sustentar. Nada pode nos abalar. Se nós estamos firmados em Deus, se nós estamos firmados nesta palavra, se nós estamos confiando naquele que tudo pode. O nome de Deus que eu acho belíssimo, e um nome poderoso é o El Shaddai. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que pode fazer o impossível. Ele pode nos sustentar. Toda vez que nós somos tentados, o Espírito Santo vem para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para que nós possamos resistir à tentação, possamos sair daquela armadilha, daquela cilada. Porque Deus é fiel. Toda vez que nós somos tentados, Ele nos dá o escape. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não é? Judas, inspirado por Deus, nos lembra isto. A palavra de Deus sempre está nos lembrando aquilo que nós temos aprendido, desde quando nós nos convertemos. E é nessa palavra que nós devemos confiar, que nós devemos nos basear. É sob esse ensino que nós devemos caminhar, andar, porque nosso Deus é bom. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de anunciar o teu bendito Evangelho, Pai. Fala conosco nesta noite, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Nós precisamos de uma porção do teu alimento nesta noite, Pai. Que seja o teu Santo Espírito a nos guiar, a nos mover, a existir em nós, a fazer a obra em nossas vidas e através das nossas vidas. Nos ensina como tu queres que nós sejamos, Pai Santo. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso. A ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós confiamos sim, Pai. Nós sabemos que tu és capaz de nos sustentar de pé, de forma honrada, de forma digna. Tu nos dá o escape para que nós não pequemos contra ti. Que a tua palavra esteja em nossos corações, Pai. Assim como disse o salmista no Salmo 119, que nós guardemos a tua palavra em nossos corações para que não pequemos contra ti. Oh, aleluia! Bom é sentir a tua presença, Pai Santo. Bom é saber que tu habitas em nós. Verdadeiramente tu fizeste de nós teu santuário. Oh, como tu desejas fazer de todo homem o teu santuário. Oh, como tu desejas habitar em todos os homens, Pai Santo. E a tua palavra lá em Gênesis nos lembra. O Senhor mesmo disse: o meu espírito não contenderá mais com o homem viverá 120 anos. Oh, Pai Santo, mas hoje nós temos verdadeiramente, o teu Santo Espírito não passeia mais, não está de período em período, de forma esporádica em nós, ele está permanentemente em nós. Porque ele foi derramado quando aceitamos a obra e o testemunho do teu Filho amado. Nós cremos na obra e na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o teu Santo Espírito fez morada em nós. E é Ele que nos guia, que nos orienta, que nos faz perceber a tua vontade continuamente para as nossas vidas. E nós vemos o teu Santo Espírito como um fogo, e que esse fogo arda continuamente no altar que são as nossas vidas. Pai Santo, Pai querido. Oh, aleluia. Fala conosco nesta noite, Senhor. Oh, alaxili, calá, manalamashi. Oh, glória a Deus, como tu és bom, Senhor.
Como tu és maravilhoso, Deus. Nós não merecíamos, mas tu nos deste a tua salvação, que nos livra da tua ira que virá sobre toda a humanidade, que nos livra de toda a opressão maligna. Nós verdadeiramente hoje conhecemos o que é o livre-arbítrio, que nós deliberadamente, conscientemente façamos a tua vontade. Pai, eis-nos aqui, usa-nos, segundo a tua misericórdia, a tua graça, a tua bondade, o teu amor, Pai Santo. Porque nós queremos, Senhor, que Tu te realizes em nós e através de nós. Nós já podemos sentir, nós já podemos prescrever tudo o que Tu irás fazer. Tudo que Tu já fizeste, Tu estás fazendo e Tu irás fazer conosco. Em nós e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por todas as coisas. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele requer também de nós fidelidade. Existe algo que eu e você pode dar a Deus. Santidade. Que nós estejamos dispostos a obedecer a Deus, dispostos a nos submeter à vontade do Senhor. Essa disposição é nossa. Deus não nos obriga a darmos santidade a Ele. É claro que nós só podemos dar santidade a Deus porque antes Ele nos deu a capacidade para que nós possamos dá-lo a santidade. É claro, mas existe uma disposição do homem em querer ser santo como nosso Deus é. Bem, hoje nós vamos falar um pouco da carta de Judas. Judas, ele se identifica logo no primeiro versículo dizendo que ele é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Não é? Com isso se crê que Judas era irmão do Senhor Jesus, filho de Maria e José, assim como era Tiago, bispo de Jerusalém. Não Tiago apóstolo, mas Tiago, bispo de Jerusalém. Nós sabemos que a mãe e os irmãos e as irmãs do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas após a ressurreição dele. Né? Todos ali reunidos no cenáculo testemunharam um fenômeno impressionante no dia de Pentecostes, a descida do poder, a descida do Espírito Santo sobre a vida de cada um deles como línguas de fogo. E naquele momento, depois da ressurreição, a mãe, os irmãos e as irmãs do Senhor Jesus aceitaram o seu testemunho, passaram a ser os seus servos. Não é? E Judas, segundo a história nos mostra, ele era irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E logo aqui no versículo 3, Judas escreve o seguinte: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, termina aqui na parte A, por enquanto. Gente, a todo momento, ou como seria maravilhoso toda vez que nós fôssemos dar um relatório à igreja, fosse um relatório extremamente positivo de tudo que Deus tem feito em nós e através das nossas vidas, das maravilhas que nós temos testemunhado de Deus, da conversão das pessoas, de fato das pessoas firmadas na palavra, convictas de que a fé não pode ser aplacada por nenhuma tentação, por nenhuma opressão externa, porque o nosso homem foi renovado através do poder de Deus. Ah, como nós queríamos a todo momento abrir os nossos lábios e dar um relatório positivo como este. Mas muitas vezes, assim como Judas fez, ele foi impelido pelo Espírito Santo a escrever para que nós insistamos, para que nós batalhemos de uma vez por todas pela fé que nos foi dada. Aí o Senhor vem alertando a igreja, advertindo a igreja, exortando a igreja de que ela tem que se manter debaixo da fé. De uma fé que uma vez foi dada, essa fé genuína, essa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa é a verdadeira fé, a que vem através da leitura da palavra de Deus, da inspiração, da revelação do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira fé. A fé que nos fez acreditar na obra e na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
essa fé salvífica, essa convicção, essa certeza de que nós temos a vida eterna. Nada pode abalar essa fé de que nós temos a salvação, de que nós temos a vida eterna. E Judas não queria falar sobre isso lá no primeiro século da era cristã, mas ele foi levado pelo Espírito, assim como hoje muitos estão sendo nos púlpitos diante da igreja que o Senhor deu, da sua igreja local, do rebanho que o Senhor confiou àquela liderança ali naquela igreja local, assim como eu estou fazendo agora em relação a todos que estão conectados comigo. O Espírito Santo está nos levando a fortalecer a sua fé, a abrir os seus olhos, para que você possa discernir qual é a verdadeira doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual a Bíblia chama de sã doutrina. Porque muitos têm saído pelo mundo anunciando um evangelho que não é o evangelho que está relatado nos evangelhos e nas cartas apostólicas. Muitos, por interesses próprios, para satisfazer os seus desejos, para se submeter àquelas paixões que guerreiam nos seus membros. Eles querem levar a igreja do Senhor, arrebanhar a igreja do Senhor de forma equivocada, através de heresias. Se levantam como mestres, mas de fato só estão desejando satisfazer-se através da vida daqueles que Deus coloca em suas mãos. Muitos, com sinceridade, foram de fato levantados por Deus, mas perderam o foco. Estão mais interessados em satisfazer os seus próprios desejos do que ensinar verdadeiramente a palavra de Deus com afinco, com amor, com determinação, sendo eles próprios exemplos de verdadeiro compromisso com a palavra. Contra esses, Judas está nos alertando. Contra esses, Pedro nos alerta também nas suas epístolas, Paulo nas suas, João nas suas. Qual é o desejo maior de uma pessoa que verdadeiramente vive o Evangelho? Qual é o desejo? É ver os seus liderados, ver as pessoas que o ouvem falar, que o ouvem ensinar, pregar a palavra de Deus, viver aquela palavra, assim como ele, aquele que ensina, tem que viver. Esse não é o desejo de todos nós, esse é o meu desejo. Porque eu prego esse evangelho e procuro vivê-lo. Tenho as minhas falhas, tenho as minhas fraquezas, as minhas limitações, mas o poder de Deus que opera em mim é frutífero, é profícuo. Deus tem me mantido de pé, não porque eu mereço, mas porque eu me submeto à vontade dele. Eu estou firmado nesta palavra. É isso que me faz forte. Eu reconheço as minhas fraquezas. É por isso que diz, diga ao fraco que eu sou forte. Diga ao fraco que ele é forte. Quando nós nos submetemos a Deus, quando nós reconhecemos Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas, é isso que significa mais profundamente o que o Senhor Jesus fala quando ele diz, olha, você quer orar, entra no seu aposento. Não significa um aposento, não necessariamente significa um aposento físico, o seu quarto físico, mas entra dentro de si mesmo, vasculhe o que você tem nas suas entranhas. Olha lá, reconheça que você precisa de mim. Quando nós fazemos essa introspecção, quando nós viajamos para dentro de nós mesmos e vasculhamos esse baú,
Aí nós reconhecemos que de fato, ó como nós somos falhos, ó como nós não merecíamos o amor de Deus. Mas aí o Espírito Santo vem testemunhar, vem testificar ao nosso coração que o poder de Deus está acessível a nós. Que o poder de Deus pode operar em nós de forma maravilhosa. Que o poder de Deus nos valoriza. Viajando para dentro de nós mesmos. Nós nos deparamos com a nossa pobreza, com a nossa imundície, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Aí nós oramos a Deus, nós intercedemos por nós diante de Deus. Deus vem e nos dá aquela alegria, porque as exigências da santidade de Deus já foram supridas em Cristo Jesus, nosso Senhor. A obra já foi feita, a justiça de Deus já foi praticada. E Ele nos deu, através da sua maravilhosa graça, essa dignidade que nós temos hoje, esse valor. Aí nós entendemos o quanto nós somos valiosos para Deus. E essa valorização que Deus fez em nossas vidas, essa valorização tem que se refletir em hinos de louvor a Deus, em hinos de gratidão a Deus. Devemos amar a Deus, devemos nos submeter à sua vontade, devemos fazer o que Ele espera de nós. Devemos realizar a obra que Ele colocou em nossas mãos. Devemos cumprir com a nossa missão, porque é o melhor para nós. Nosso Deus só quer o melhor para nós. E Ele quer que nós nos dispusemos a estar na posição que Ele nos colocou, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Judas está nos alertando sobre isso. Judas está nos alertando sobre aqueles que penetraram em nosso meio para nos desestruturar. Ele diz assim, senti, na parte B do terceiro versículo, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, ou seja, pessoas que não respeitam as coisas de Deus, desobedientes, e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor, rejeita o ensino do Senhor Jesus? Rejeita o ensino do Senhor Jesus? São ímpios, não têm respeito, não obedecem a Deus, são irreverentes, distorcem a verdade em seu próprio proveito, querem ter notoriedade, se acham os tais mais importantes do que outros, querem ser servidos, mas o exemplo que Cristo nos dá é que nós sirvamos de forma deliberada, de forma liberal, sem pensar em receber recompensa, simplesmente porque o amor de Deus em nós grita, ecoa, para que nós o compartilhemos com outras pessoas, compartilhemos com aqueles a quem Deus nos tem confiado. Esse é o verdadeiro significado do serviço ministerial, do serviço ao reino de Deus. Esse é o verdadeiro significado, meu irmão. Nossos interesses não devem valer quando nós nos dispomos a fazer algo para Deus, para obrar como Deus quer. Nossa vontade, ela tem que ser posta, anulada, posta em segundo plano. E o apóstolo Paulo,
em Atos dos Apóstolos 20, ele lembra um fato, ele lembra um mandamento do Senhor, que não está presente diretamente no Evangelho, mas nós podemos ver a veracidade disso no conhecimento que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 20 de Atos, ele nos lembra o seguinte, ó, em tudo o que fiz, ele dizendo, não é? Foi numa reunião que ele fez com alguns presbíteros de Éfeso. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Versículo 34. Agora versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber, mas muitos hoje só querem receber, só querem explorar as ovelhas, querem tirar a sua lã, deixá-las no frio, tirar tudo o que puder delas, para satisfazer as suas próprias vontades. Contra estes, Deus está. A condenação destes é certa. A condenação destes é certa. Judas nos lembra disso. Judas dá exemplos do que aconteceu na história, nos relatos bíblicos dos tempos do Velho Testamento. Oh, Jesus! Ele diz aqui no versículo 5, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso. Meus irmãos, parece que as pessoas esquecem do que leem na Bíblia. Esquecem quando o Espírito Santo nos revela, porque a teologia não é ciência. A teologia se baseia na revelação de Deus. Existem os fundamentos da fé cristã. Esses fundamentos estão registrados neste livro. Nós os conhecemos. Nós os conhecemos, porque o Espírito Santo nos revelou e continua a nos revelar, nos lembrar os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa não é uma das missões do Espírito Santo? O outro Consolador, a quem Jesus prometeu e desceu sobre nós. Estão registrados aqui nesta palavra. Nós devemos aceitar como está escrito. Não devemos criar fantasias, histórias mirabolantes, fantasiosas ao extremo, para poder convencer as pessoas de que aquilo que nós estamos falando é a verdade, tem que ser engolida. Não! Todos nós temos acesso a essa sabedoria. Aqueles que têm falta dela, o livro de Tiago nos diz, peça a Deus que a dá livremente. E João nos lembra que a unção que foi derramada em nossas vidas é suficiente para nos ensinar tudo a respeito desta palavra. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos. Nossa vida tem que estar baseada na palavra de Deus, neste livro. Não é o que Cicrano diz, o que Beltrano diz, segundo as suas teorias. Não devemos nos basear na sabedoria humana, porque em vários aspectos a sabedoria humana contradiz a palavra de Deus. Porque a sabedoria humana é alimentada pelas manifestações, pelas obras da carne. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus nos lembra, né? A carta aos Hebreus nos lembra
que nós já deveríamos ser mestres, mas porque negligenciamos este ensino, nós nos sujeitamos novamente aos princípios elementares deste mundo. De tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. Todos aqueles que saíram do Egito liderados por Moisés, foram libertados. Mas muitos não creram, apesar de verem as maravilhas que o Senhor fez. As maravilhas que o nosso Deus, nosso Deus, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Shalom, o El Shaddai, Elohim, o soberano das nações, o Senhor dos céus e da terra, fez por eles. Eles não creram, continuaram obstinados, rebeldes, e por isso padeceram no deserto, no caminho para a terra prometida. Quer exemplo mais nefasto do que este? Exemplo mais perigoso do que este? Vai continuar obstinado, rebelde? Vai continuar querendo ser o Senhor da sua vida? Ou vai entregar a sua vida definitivamente nas mãos do Senhor? Ou vai de fato compreender as maravilhas que o Senhor tem para você? Nós devemos compreender. O Espírito Santo, todo momento, nos revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Todo momento Ele nos revela. Outro exemplo, os anjos que se insurgiram contra a vontade do Senhor, Deus os destituiu da sua morada, os destituiu, não é? O destituiu da sua posição de autoridade. Se encontram presos em densas trevas, aguardando o dia do julgamento. Satanás e um terço dos anjos que ele iludiu, que ele persuadiu a se insurgir também contra o Deus Todo-Poderoso, viram a poderosa mão de Deus agir e derrubá-los. Todo aquele que se levanta contra a autoridade de Deus é derrubado. A verdadeira posição das criaturas de Deus é nos seus pés. Muitos estão nos pés porque conscientemente buscam a Deus e se constituem nessa condição de humildade. Outros não. Outros é sentindo o poder das mãos do Senhor. É sentindo o peso do poder de Deus, como esses anjos, como Satanás e esses anjos caídos. Eu não quero entrar no embate teológico de que esses anjos caídos são demônios ou não. Mas tem Satanás, esses demônios que estão guardados em densas trevas para o dia do julgamento. Para o dia do julgamento. Ele lembra também, Judas, assim como a segunda epístola de Pedro, nos lembra da destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra é um reflexo de quanto é perigoso infringir a santidade de Deus, e de encontro à santidade de Deus é um perigo. A santidade de Deus é o padrão de Deus, são as exigências de Deus, da pessoa de Deus, da essência do seu ser, quanto à justiça que ele pratica. É por isso que todos nós devemos ser santos, como nosso Deus é santo, porque só assim nós podemos ter comunhão com Ele.
Mas essa capacidade de sermos santos não é nossa. É uma disposição nossa, mas o poder é de Deus. O poder é de Deus. E em Sodoma e Gomorra havia o exemplo mais depreciativo do que é o relacionamento entre as pessoas. Eram sexualmente imorais, eram desonestos, só pensavam em si mesmos, extremamente egoístas, se uniam só para fazer o mal, não é? Queriam colocar a porta da casa de Ló abaixo para ter relações com os anjos que foram àquela cidade e destruir aquela cidade mesmo. E foram livrar Ló e sua família, pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Aqueles homens do sexo masculino, queriam ter relações sexuais com os anjos, porque os acharam belíssimos. Condenação contra a imoralidade sexual. É o exemplo que nós tiramos de Sodoma e Gomorra. Temos também o exemplo de Balaão. Balaão aqui, versículo 11 da carta de Judas, da carta universal de Judas, da carta dirigida a toda a igreja do Senhor, versículo 11. Ai deles, desses que eu estou mencionando, a quem Judas escreve, nos alertando sobre eles, esses ímpios, como está aqui no capítulo, no versículo 4, pois certos homens cuja condenação, estes são ímpios, falsos mestres, falsos profetas, ensinam aquilo que eles acham que devem ensinar em proveito próprio para escravizar. Para escravizar. Como queriam os legalistas, os judeus convertidos ao cristianismo, que saíam atormentando os gentios convertidos ao Senhor Jesus, dizendo que eles precisariam guardar o sábado, que eles precisariam se circuncidar na carne. Todos esses são farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Todos detêm o espírito do anticristo, porque querem reescravizar aqueles a quem Cristo libertou. Mas como aqueles que receberam o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas não se firmam na palavra, são levados por esses ventos de doutrina, são reescravizados, voltam à escravidão, porque a verdadeira liberdade é quando nós reconhecemos a palavra de Deus como verdadeira e nos baseamos no ensino puro do Evangelho. Sem querer atribuir tradição, sem querer inventar histórias, simplesmente a revelação do Espírito Santo. E o Espírito é um só. A mesma revelação que vem para mim, se foi me dada pelo Espírito Santo, vai para você. Em qualquer lugar do mundo, onde nós estamos em sintonia com o mesmo Espírito, o ensino é o mesmo. O ensino é o mesmo. No versículo 11, Judas nos lembra: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, odiando o seu irmão, matando o seu irmão por inveja, buscando o lucro. Hoje, o evangelho no Brasil é algo muito rentável. Existem pessoas que enriqueceram às custas do rebanho. Temos vários exemplos, não? Temos até um exemplo de uma que quer fazer o templo como nos tempos de Salomão. Para quê? Para quê? Vai pregar o evangelho como o evangelho é. Esse é o seu papel. Não é ficar angariando fundos para construir um templo como de Salomão, igreja suntuosa. Para quê? Para continuar a deixar o povo de Deus na ignorância.
Porque vai ver um crente dessas igrejas, não sabe nada de Bíblia. Não sabe nada de Bíblia. Vai olhar se tem doutrina. Tem doutrina? Não. São cegos, guiados por cegos. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Corá se insurgiu contra a liderança de Moisés. Contra a liderança genuína de Moisés. Não é aquele que se diz líder e maltrata o povo. Não é aquele que se diz líder e escraviza o povo, dizendo, olha, vocês têm que estar debaixo das minhas asas. Se você sair das minhas asas, ai de você, você vai ser frito. Mentira. Porque nós que somos de Deus, reconhecemos a liderança de um homem de Deus. Não precisa ele nos obrigar a nada. Alá, xili, calá, maná, lamash. A liderança de um homem genuinamente levantado por Deus é tão natural, é tão legítima, que nós reconhecemos e nós passamos a ser liderados por Ele. Tem outros não, tem outros que obrigam o povo a submeterem a sua liderança. Certamente esse não foi liderado, esse não foi levantado por Deus. Ele deve ter aprendido em alguns daqueles livros dos líderes empresariais, das pessoas famosas que ganharam muito dinheiro, que são empresários de renome, que lideram empresas gigantescas, que criaram um patrimônio, né? Não tem aqueles livros que o Bill Gates escreve, que o Steve Jobs escreve, né? Escreveu, né? Que o Roberto Justus escreve. Não. Nós nos baseamos, a liderança de Deus, ela vem a nós através da unção de Deus, da capacidade. A unção significa a capacidade que Deus dá juntamente com a sua sabedoria, para que nós possamos liderar o seu povo, para que nós possamos guiar o seu povo. Vem de Deus! Nós não aprendemos nos livros seculares, não! Nós não aprendemos através de biografia de ninguém, a não ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é a biografia que vale! Ela é a biografia que vale! De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os grandes homens, vamos dizer assim, os servos do Senhor que agiram de forma a agradá-lo, não se basearam nas suas próprias vidas para ensinar o Evangelho, se basearam na vida e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa de Cristo. É Cristo que deve ser exaltado, é Cristo a quem nós devemos servir. Alá, xilica, alá, maná, lamá, eita Deus. É a Cristo que nós devemos servir. O respeito às lideranças é algo que naturalmente nós somos levados, porque nós reconhecemos a capacidade de Deus na vida daquele homem, nós reconhecemos a unção de Deus na vida daquele homem, nós reconhecemos o ministério de Deus através da vida daquele homem. E aí, no versículo 17, depois que Judas alertou a igreja do Senhor, alertou a mim e a você, que até hoje, assim como naquela época, no primeiro século da era cristã, assim como hoje, existem homens e mulheres assim como Judas está descrevendo. Aquele mesmo espírito de Jezabel, aquele mesmo espírito de Balaão, aquele mesmo espírito de Caim,
ainda paira. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor sou eu e você. A igreja do Senhor não são denominações, não são placas de igreja, não são ministérios que os homens abrem, não. Somos eu e você que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O que Deus sempre desejou e deseja, é habitar nesse templo que Ele criou. Esse templo não foi criado pelo homem, não. Foi criado por Deus, onde Ele hoje habita através do seu Santo Espírito. O que adianta nós pregarmos, nós ensinarmos uma coisa e nossa vida dizer o contrário? E as nossas atitudes dizerem o contrário? Sejamos autênticos. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Errava, mas reconhecia o seu erro, era sincero diante de Deus. Estava com escamas nos olhos, estava cego quando pecou contra Deus, quando pecou com Betseba e quando assassinou o marido de Betseba, Urias. Estava cego, mas o profeta Natan foi a ele, denunciou o seu pecado. Quando Natan denunciou o seu pecado, ele não chamou guardas para matar o profeta, não. Ele diz: eita, pequei contra o Senhor. Esse é o verdadeiro cristão. É claro que nós não devemos cometer os erros que Davi cometeu. Ele não é nosso modelo de homem. Nosso modelo de homem é Cristo. Nem Paulo, nem Pedro, nem João. Nosso modelo de homem é Cristo. Devemos imitar o nosso Senhor, porque nós sabemos que Ele em tudo agradou ao Pai. Mas devemos reconhecer em Davi traços do caráter de Cristo. Davi era um tipo de Cristo através da sua sinceridade. Através da sua sinceridade diante de Deus. É uma característica do cristão ser sincero. Não esconder as suas fraquezas debaixo do tapete, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Deus revela. Deus revela, como revelou a Natan o pecado de Davi. Nosso Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, e através da sua onipresença, Ele é onisciente também, porque Ele vai saber de tudo. E Judas nos chama a perseverar. Ele diz: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Paulo, naquele texto que eu li em Atos dos Apóstolos 20, o apóstolo Paulo diz que quando ele fosse, não é? Vamos lá? Atos dos Apóstolos 20, ele diz assim, ó: cuidem de, versículo 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens, dentro daqueles que estavam ali presentes, dentro do seio da igreja, homens que perderam o foco, que perderam o interesse de servir, o interesse para com o reino de Deus. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Torcerão a verdade a fim, criarão heresias a fim de atrair os discípulos, de atrair aqueles menos advertidos. É por isso que eu e você devemos abrir as nossas bocas e ensinar, como Judas abriu a sua boca, escreveu às igrejas do Senhor naquela época, alertando as igrejas
sobre os falsos mestres, os falsos profetas, pessoas só interessadas nas suas próprias coisas, nos seus próprios interesses, tão pouco lixando pela obra de Deus, tão pouco lixando pelo rebanho do Senhor. Estão interessados em satisfazer-se a si mesmos. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estamos vendo isso hoje. Ah, meus irmãos, como eu queria abrir os meus lábios só para pronunciar o que Deus tem feito na minha vida, através da minha vida. Mas é-me dada a obrigação de alertar. Deus me levantou mestre, para advertir o seu povo, abrir os olhos do povo, para que não caiam nas amarras do inimigo, para que não caiam no laço, para que não se percam, para que passem a discernir a única voz que devem ouvir, que é a voz de Deus, que é a voz de Deus. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, mantenham-se no propósito de Deus, movidos pelo amor de Deus, utilizando os dons que o Senhor lhes concedeu para a edificação da igreja do Senhor. Enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Essa é a nossa recompensa, meus irmãos. Não devemos nos perder, com os negócios dessa vida. Nosso pensamento, aquilo que desejamos, tem que estar no alto. Nós devemos estar livres das amarras deste mundo, que quer nos levar para a sepultura, que quer nos fazer desviar da vontade de Deus, que quer que nós rejeitemos nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos libertou. Tenham compaixão daqueles que o duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. É por isso que nós estamos aqui, para abrir, não através da minha eloquência, do meu poder de persuasão, não através disso, mas através do Espírito Santo. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu fizeste por nós, ontem e hoje, e continuará a fazer. Aquele que começou a boa obra, Pai, que é o Senhor, há de nos aperfeiçoar para aquele grande dia. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, fiquemos em paz. Estejamos firmados nesta palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre, em nome santo do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Até a próxima terça-feira, a partir das 21h10.